Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Nesse vídeo eu queria trazer uma dica para vocês bem útil aí, que pouca gente conhece, né? Que seria uma possibilidade que a gente tem aí de poder pausar o render e retomar ele depois, sem precisar perder muito tempo com cálculos e tal. Eu tô com uma cena aqui bastante simples, eu só vou esconder aqui os meus blocos que eu deixei aqui numa layer chamada acessórios, só para não pesar no render, como é só para mostrar para vocês mesmo, né? Então é o seguinte, a primeira coisa que eu vou mudar aqui é só para diminuir o tempo de render mesmo. Aqui em Global Suites eu deixei Override Materials, ok? Então não vai carregar os materiais. E uma coisa que é interessante a gente fazer é vir aqui, eu estou aqui na aba do menu Options, né? Seria interessante a gente entrar aqui na parte de System e mudar a sequência da região aqui, ó, Region Sequence. Por quê? Ele vem aqui para ser triangular, né? Fazer uma triangulação. O que acontece? Qual que é a ideia que a gente vai ter? Eu abri aqui o frame buffer, vamos supor que essa aqui seja a sua imagem. Então você vai renderizar até um pedaço aqui, e aí você vai precisar pausar, por exemplo, tem que desligar o computador, alguma coisa do tipo. Se você deixar setado por triangulação, ele vai andar no sentido triangular. Então ele vai pegar e não vai fazer uma área uniforme aqui, ok? E qual é o problema que traz isso? O problema é que a gente vai usar essa ferramentinha aqui, ó, a Region Render, e ela só faz retângulo. Então vamos supor, se eu tivesse renderizado um pedaço daqui, ó, de forma que fizesse um triângulo, quando eu for retomar o render eu vou ter que refazer essa área triangular, ó, que ele vai cobrir, ok? Então, se eu mudar essa Region Sequence aqui, para, por exemplo, Top Bottom, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer por linhas aqui, ó, ele vai renderizar assim, ó. Linha, 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 linha. Então o que acontece? Se eu parar aqui, eu renderizo daqui para baixo. Tá? Não tem uma área triangular aqui, então não vou precisar renderizar de novo uma coisa que já foi renderizada, entendeu? Então é mais para isso, tá? E é importante a gente desmarcar essa opção também, porque senão ele vai renderizar pontos separados aqui seguindo o mouse e eles vão ser perdidos de novo, tá? Então, basicamente, eu vou começar o render aqui e aí eu vou interromper ele de repente. O único ajuste que a gente teria que fazer antes seria isso aqui mesmo. System, vem aqui, muda para Top Bottom, que já vai dar certo. Então eu vou renderizar aqui e aí quando o render for chegar num ponto eu paro ele para a gente retomar e mostrar para vocês como é simples, como é fácil. Bom, observem aqui nesse momento, né, que o render está se iniciando. O Ray está fazendo os cálculos aqui, ó, do Light Cache, né, vai fazer do Radiance Map também, vai dar os passos do Radiance Map. O que vai ser necessário para que a gente consiga retomar o render? Que ele pelo menos passe dessa etapa do pré-cálculo, tá? Que ele faça os dois pré-passes aqui, que no caso, né, a gente tem aqui, ó, pré-passes do Radiance Map, e comece a renderizar. A partir disso, beleza, a gente pode utilizar essa técnica que eu estou mostrando para vocês, porque a gente não vai precisar recalcular isso aqui. Essa é a grande vantagem. Só que se ele não terminou de fazer o cálculo, não vai ter jeito, você vai ter que recalcular, tá bom? Então ele está terminando de dar os passos aqui, ó. Observem primeiro a sequência que os buckets vão ter, ó. Eles vão andar nesse sentido aqui, ó, porque eu utilizei top bottom, ó, tá vendo? Ele vai percorrendo lateralmente assim. Se eu não tivesse marcado essa opção, ele ia fazer triangulação, ele ia vir daqui para cá, ó, consumir a imagem dessa forma. Então agora se eu precisar retomar, por exemplo, eu retomo daqui para cá, ó, certo? Vou deixar ele avançar um pouquinho mais só para a gente ter aí uma área maior para mostrar para vocês. Então você está vendo aí que ele está fazendo a renderização, né? Tá com o Override Materials marcado, como eu tinha comentado com vocês, né? Sem segredos. Avançando aqui mais um pouco, a gente para o render para mostrar para vocês como é que funciona. Bem, pessoal, o render já deu uma avançada aqui. Para eu parar o render, eu vou pressionar ESC, ok? Daí ele vai parar de renderizar. Então, eu pressionei ESC, parei a minha renderização. Então, perceba o seguinte, ó, essa área aqui toda já foi renderizada. Então, eu não quero renderizá-la de novo. Eu quero, da próxima vez que eu for começar a renderizar, ou retomar a partir daqui. Se você for desligar a sua máquina, você precisa fazer esse procedimento aqui, ó. A gente vai entrar aqui no History, né? Que seria o seu histórico. E você vai clicar aqui, ó, no disquete, onde você vai poder salvar o seu render, tá? Isso serve tanto para o caso onde você for reiniciar a máquina ou se você for fechar o arquivo, tá? Se você precisar fechar o arquivo, vai precisar fazer isso aqui também, porque a gente vai salvar o nosso render no histórico. Beleza.
Eu vou selecionar aqui a região que eu quero renderizar, ok? Então, só um detalhe, né? Se você for usar essa forma aqui que eu falei para vocês, vocês vão ter que fazer o seguinte, ó. Vamos supor que vocês renderizaram, pararam o render e aí fecharam o computador de vocês. Então, eu vou pressionar aqui esse Clear Image, porque ele vai clarear a minha imagem, vai fechar como se eu tivesse reiniciado mesmo o programa, ok? A única coisa que vocês vão ter que fazer aqui, a mais, né, do que o procedimento que eu faria normalmente, é vir aqui no Hzinho de novo, a sua imagem vai estar salva aqui, é só clicar e pressionar esse botão aqui, Load, ele traz o seu render de volta, inclusive com todos os seus channels, né, os que você selecionou, ok? Então é isso, se você for reiniciar, salva a sua imagem no Ray History, né, o Render History, que é o histórico da renderização, e aí você vem aqui, abre o Frame Buffer, clica sobre o Hzinho e dá um load na sua imagem aqui, beleza? Agora a gente vai pegar aqui a nossa Region Render, e a gente vai fazer aqui uma região da área que não foi renderizada ainda. Perceba que eu vou perder esse pedacinho aqui, ó, né? Que já foi renderizada, mas como eu tenho uma área aqui em cima que não foi ainda, né? Ó, então eu preciso mesmo refazer esse pedaço. Beleza, se eu mandar renderizar agora, ele vai recalcular tudo como a gente viu no começo. Então eu quero ganhar esse tempo, não quero que ele faça isso de novo. Então a gente vai ter que salvar os mapas já calculados. Quem for reiniciar o computador ou quem for fechar o programa tem que fazer isso antes de fechar, ok? Porque o que acontece? Quando a gente pressiona o botão de render, ele faz todos os cálculos e ele salva esses cálculos. Só que quando você fecha o programa ou desliga o computador, ele perde esses cálculos. Então você precisa salvar antes de fechar, ok? Então eu vou clicar aqui no menu Options. E quais são os motores que calculam e ele salva esses cálculos? São esses dois, o Radiance Map e o Light Cache. Então eu vou clicar aqui no Radiance Map, vocês podem observar que aqui ó, ele tem embaixo ó, o número de samples que já foi recolhida e o tamanho dessas samples. Então quer dizer, ele já fez um cálculo e ele tem aqui salvo na memória dele esse número de samples. Então eu vou clicar aqui em Save para salvar no meu computador esse arquivo de samples. Eu vou aqui na área de trabalho mesmo, vou colocar aqui como Irradiance Map. Beleza. Agora que a gente salvou esse arquivo, a gente precisa mostrar para o Ray onde é que está esse arquivo para que ele use como base e não precise recalcular. Então a gente tem aqui ó, esse campinho chamado Mode, que seria o modo do cálculo, né? Aqui ele está para ser calculado a cada frame, né? A cada single frame, ou seja, cada frame que você tiver, cada ângulo da câmera que você colocar aí. Então eu vou mudar isso aqui, ó. Em vez de ele calcular em todas as vezes, ele vai usar do arquivo, ó, from file. Então eu seleciono essa opção e aqui ele permite que eu selecione um arquivo. O arquivo que eu vou selecionar é exatamente o que eu acabei de salvar. Então eu venho aqui, procuro Radiance Map e dou um OK. Ó. Pronto, ele vai, em vez de fazer o cálculo, ele vai usar o cálculo que ele já tem e que está salvo aqui nesse mapinha. Aqui para o Light Cache é exatamente a mesma coisa. Ó. Você olha aqui embaixo, ele tem aqui o número de samples que foram recolhidas. Eu clico em Save, venho aqui na área de trabalho e vou colocar Light Cache. Aqui também ele tem o modo do cálculo, tá também como single frame. A gente vem aqui e muda para from file. Aí a gente vem aqui e seleciona o mapa que a gente acabou de salvar, Light Cache. Maravilha. E é isso, pessoal. Agora é só renderizar de novo. Vocês vão observar que ele não vai calcular de novo, né, o início. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ele não vai recalcular, mas ele vai renderizar a partir daqui, né? E a gente vai ter aí essa economia de tempo aí nessa parte inicial. Olha só, está começando aqui o render. Observem que ele não vai ter aqui o Light Cache, olha lá, ele já entra direto em modo rendering. Olha lá. Então ele vai renderizar a imagem a partir de onde parou aqui e vai terminar a nossa imagem. E eu posso repetir isso mais vezes. Se eu precisar desligar agora, eu paro agora o render. Não preciso salvar os mapas, né, dos cálculos lá dos motores, porque já estão salvos, né? E, enfim, é só a gente usar. É só importante a gente saber o seguinte, né? Quando eu terminar essa imagem e eu tiver algum outro ângulo, eu preciso mudar aqui no Radiance Map, né, o modo de cálculo, para que ele volte a calcular a cada single frame. Senão ele vai tentar usar as amostras que ele colheu nesse ângulo da câmera em outro ângulo. Aí vai dar errado, ele não vai conseguir, não vai bater a iluminação que você tem com as amostras que ele colheu, ok? Então depois que você terminar de fazer esse procedimento,
você volta aqui no Lightcast e no Radiance Map e muda para Single Frame, e aí ele vai seguir para cada cena, para cada frame, né? E vai dar continuidade. Vocês podem observar aqui, ó, vou desmarcar o Region Render, ó, que não dá nem diferença de cor nem nada, certo? Ele continua a renderização aí normalmente. Beleza, pessoal? Então eu espero que seja útil aí para vocês, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo vai estar disponível aqui no meu blog também, junto com vários outros materiais que eu tenho postado recentemente, alguns blocos. Enfim, o meu blog é leandroteixeira3d.blogspot.com.br ou .com, não faz diferença. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.